pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane Faria, sou psicóloga clínica. Bem-vindas ao Psique Literária. Aqui a gente fala de psicologia, de literatura, e hoje eu vou falar sobre Em Busca de Mim, da Viola Davis, que é a autobiografia da atriz, né? Nascida ali, então, dia 11 de agosto de 65, lá na Carolina do Sul, a Viola Davis veio se tornar, então, uma das maiores atrizes, né, do mundo, mas ela viveu muita pobreza, sabe? A infância dela foi no meio de muita pobreza, muita violência, né? E no livro ela conta tudo isso. Então, assim, a Viola era uma menininha bem briguenta, né? Bem violenta. Ela arrumava encrenca na escola mesmo, porque o contexto familiar ele era violento, né? Além da extrema pobreza, da fome, né? Era um ambiente violento, porque o pai dela era alcoólatra e espancava a mãe na frente dos filhos mesmo, assim. Bem no comecinho do livro, ela já fala sobre ela entrar no meio ali e peitar o pai dela pra... porque senão ele ia matar a mãe, sabe? E aí ela já relata, assim, uma cena super forte, logo no começo, em que ela entra no meio mesmo e fala que não vai deixar ele matar a mãe e tudo mais. E aí, quando ele, enfim, né, ela consegue, ele se acalma, sai, enfim. Também ela fala sobre as condições da casa, né, nas casas que eles moravam, principalmente da casa que ela chama de, acho que 128, enfim, de um apartamento do lado assim, da escola que ela estudava, em que faltava aquecimento, em que faltava ali água encanada, e tinha ratos pela casa. E aí ela fala sobre ela tá dormindo e sentir os ratos andando em cima da cama, sabe? Então ela põe um contexto assim. A Viola é a segunda mais nova de seis irmãos, né? Uma das irmãs, então, morava na fazenda da avó. E aí, num dado momento, a mãe falou assim: não, eu quero trazer ela pra cá. Nisso, a irmã dela foi muito importante num processo dela pensar o que ela queria ser quando crescesse, assim, sabe? Porque ela ficava ali dentro daquele mundo ali de pobreza, violência, bullying na escola, né? Tinha ali dias que ela ia urinada pra escola porque não tinha como tomar banho e fazia, né, xixi na cama. Então, assim, ela ficou ali naquele mundo e a irmã dela ter trazido para ela essa reflexão do que seria a vida dela dali pra frente, né, foi o que mudou completamente a vida da Violet, né, que ela perguntou assim, o que você quer ser? E aí foi a primeira vez que ela pensou assim, peraí, eu posso ser alguma coisa? Né, eu não preciso repetir os passos da minha mãe. E aí ela pega e fala que a partir dali ela começou a pensar sobre não repetir a vida que a mãe levava, né? Que era uma vida de extrema pobreza, uma vida em que ela era espancada pelo marido, uma vida em que ela via os filhos passarem fome, né? Literalmente passarem fome, sabe? Não ter o que comer mesmo naquele dia. Então, a partir dali ela começou a refletir o que será que dá pra fazer, né? Além disso aqui, sabe? Tem uma outra coisa também que eu fui anotando alguns pontos que eu achava que me chamava atenção, assim. E aí teve um outro que sobre a fome, né? Sobre a questão da fome, que ela fazia amizade com quem ela sabia que come todo dia. Ela iria visitar a coleguinha em questão e aí ela aproveitava para comer, para jantar, para enfim, para comer. Sabe? Então, passagem bem triste, né? E ela fala também sobre o tempo inteiro ela ter vergonha, né? Pensem como isso é adoecedor, né? Para uma criança. Ela tinha vergonha o tempo todo. Ela tinha vergonha de não poder contar sobre a família dela, porque eram como se fosse assim, eram muitos segredos a ser guardados, sabe? O tempo todo, assim, em muitas passagens assim no livro ela fala sobre como era ruim guardar segredos, né? Isso na infância. Porque ela não ia contar como era a casa, ela não recebia amigos, né? Que era uma casa, do jeito que eu falei, né? Sem estrutura nenhuma. Ela tinha medo do pai dela chegar alcoolizado também, na hora que tivesse com alguma colega em casa, alguma coisa assim. Então, ela sentia vergonha, e diz ela que tinha vergonha de si mesma. Ela sofria bullying e racismo, então ela
esse em busca de mim vem também disso, né? De buscar a si mesma com orgulho, não com vergonha mais por causa do preconceito, por causa da pobreza, por causa da violência. E assim, a maneira em que esse tipo de vida, né, adoece uma criança é justamente por ela não ter o que a Violet fala no livro, né? Ela não tem aparato emocional para poder lidar com aquilo ali, né? Para poder lidar com os segredos, né? Não posso contar, mas eu preciso. E acaba tendo que viver aquilo ali. Ela não pode contar pra ninguém. E ela tem que ficar vivendo com aquilo ali. Tem que ficar tendo que lidar com aquilo ali. Então, assim, ela fala também sobre a ansiedade, né? A ansiedade misturava com a raiva, né? Por fato de não saber como é que vai ser o próximo minuto dentro de casa, não saber como é que vai ser dentro da escola, por causa da violência que também sofria na escola. Enfim, ela mostra a infância com bastante detalhes dentro desse contexto, sabe? A ansiedade, né, ela ia aumentando cada vez mais, né, claro. É todo um contexto adoecedor. Ela não se sentia que se encaixava, sabe? Ela era uma boa aluna para poder ter ali uma coisa para se destacar, para poder ter um destaque, né? Então ela se esforçava para ser uma boa aluna, né, e tirar notas boas e tudo mais, para poder ter então um destaque, assim, alguma coisa para poder tentar se encaixar, para poder ter ali a aprovação das pessoas, né, dos professores principalmente, para poder se sentir digna em algum momento, assim, sabe? Então, passada a infância, ela começou ali na adolescência as aulas de teatro, que foi quando ela pensou o que eu quero ser, quando a irmã dela, né, fez ela ter essa reflexão e ela falou, eu quero ser atriz, sabe? E aí ela começou a ter ali umas aulas de teatro e tudo mais, né? E ela fala que as aulas de teatro eram a fuga, né? A fuga da vida que ela conhecia. Então ela conheceu uma nova forma de viver, que era dentro do teatro, diferente da que ela cresceu nela. Então aquela energia que ela tinha que guardar, né? Que a ansiedade tem a ver com isso, né? Com uma energia que está guardada, que não está sendo dispersada e tudo mais. E aí ela tendo que guardar, né, segredo da violência doméstica, ela tendo que guardar segredo de tudo que acontecia na vida e tal. No teatro ela conta, né, que conseguia se libertar, assim, conseguia liberar essas energias, sabe? E era o que ela fazia. Então, acabou sendo ali uma fase muito boa, assim, uma fase em que ela percebeu que era aquilo mesmo que ela queria, sabe? Assim, ela tinha também uma outra questão que é adoecedora, é lógico, é a questão de um sofrimento por causa do 880, assim, sabe? Ela não conseguia ver meio termo ali, ou ela venceria, ou ela faria tudo da melhor maneira possível, ou ela fracassaria, né? E ela até se sente mal por comparar a questão ali do fracasso com a vida da mãe, né? Então ela se sente culpada, se sente mal por fazer essa comparação, né? Porque ou ela seria o oposto da mãe ou ela seria a mãe. E aí ela não queria repetir essa vida, igual eu falei, né? Então, essa coisa do tudo ou nada, ou fracasso ou vitória, era muito presente na vida da Violet e muito adoecedor, claro. Então, essa forma em que a Diana, lembrei o nome da irmã mais velha, a maneira em que a irmã dela colocou na cabeça dela que poderia ir buscar outra vida foi um gás gigante, assim, sabe? Pra ela poder pensar em fazer faculdade, né, também em fazer as aulas de teatro e fazer entrar para a faculdade. Entrou na Gilliard, que é uma das maiores universidades de arte do mundo, se não for a maior, né? E ela recebia ligações da irmã mais nova enquanto ela estava na faculdade, né, rezando lá aquele enorme sonho, aquela coisa, né, que eu já falei, de buscar uma vida diferente e tudo mais. Então quando ela entrou, ela se viu ali num novo mundo, numa nova possibilidade, assim, mas ao mesmo tempo ela estava depressiva, né, porque ela tinha muita saudade da irmã mais nova, ela se apegou muito, ela é a penúltima, né, das 6 irmãs, então a última irmã, a mais nova, a Daniela, ela se apegou muito a ela e ela ficava com, assim, com saudade e elas... Eu não sei, eu acho que tinha uma questão ali de culpa, no sentido, assim, de larguei tudo lá e vim viver
de outra forma, sabe? Ainda tinha uma coisa tipo assim, minha mãe não pôde fazer, minha irmã não tá aqui também, sabe? Eu não sei, eu fiquei com uma impressão de uma coisa assim de culpa, uma coisa assim de incômodo nesse sentido, né? Mas quando ela tava na faculdade, no dormitório, tá? Ela recebia ligações da Danielle falando que o pai estava lá fazendo o que ele sempre fez, né? Que era chegar bêbado e espancar a mãe, assim. E pelo que eu entendi, a Violet era que mais empeitava ele, assim, e agora ela tava longe, sabe? E a Danielle tinha uma filha, então ela ficava preocupada com relação à sobrinha dela também. Então, assim, acabou que quando ela foi para um outro mundo, assim, viver de outra forma, a cabeça dela ficava em casa ainda, né? E ficava, assim, incomodada, ficava preocupada, né? Então acabou sendo um momento de grande angústia também. Do mesmo tempo que foi um momento de felicidade, sair daquela casa, né? Que ela também fala sobre o contexto da casa no sentido, assim, de muita gente entrando e saindo, né? Tem uns amigos dos pais e tal. E aí ela fala sobre ter ficado livre, né, do lugar, mas ainda assim não conseguiu completamente se sentir bem. Uma outra questão que a Violet apresenta foi, eu acho que essa é clássica, né, de todo mundo que tá na faculdade, assim, é sobre, eu vou conseguir me sustentar com isso que eu escolhi, sabe? E no caso, assim, dela que escolheu a arte, talvez isso pese um pouco mais ainda, assim, sabe? Eu não sei, assim, acho que a questão da depressão também veio, né, nesse contexto, assim, peraí, se eu tiver que ir fazendo tudo isso, né, pra nada, né? Pra chegar lá e não dar em nada, assim. Então eu acho que isso é muito comum, né, gente? Todo mundo que tá na faculdade tem essa coisa aí. E ela saiu de um contexto em que, se não dá certo, ela volta pra onde? Ela volta pra aquele contexto que ela quis fugir, né? Então, trazia muita angústia, né? E assim, ela fala sobre o momento a questão da alimentação durante a faculdade, né? E ela fala assim, sempre fome. Sempre a fome me perseguia. E quando ela foi pra faculdade, aos finais de semana, ela voltava pro contexto de fome, porque no final de semana o restaurante da faculdade não abria. Então, aos finais de semana, ela passava fome, assim, sabe? Nem sempre tinha que comer aos finais de semana, né? E aí teve momentos que ela trabalhava ali em 2, 3 estágios, de 2, 3 empregos. Às vezes nenhum deles era sobre teatro, então assim, ficava esse incômodo, né, o tempo todo. E ajudou a Violet a vencer a depressão na faculdade, né, nessa fase aí, inicial e tal, foram o grupo de amigas, né, foi o grupo de amigas, né, que ela fez lá, em que elas falavam, olha, coragem precisa ser sua, né, ninguém vai te entregar a coragem, ninguém vai te, sabe, a coragem é sua, e tava todo mundo no mesmo barco, no sentido de, olha, todo mundo tá fazendo arte, talvez não dê nada pra ninguém, então elas se apoiavam muito e isso foi bom, assim, né. É claro que depois que ela saiu, a amizade entre ela e as irmãs também fortaleceram, né? Quando ela saiu de casa. Parece que a amizade delas fortaleceu bastante. Então ela conseguiu encontrar na rede de apoio com as irmãs, na rede de apoio com as amigas, essa coragem de falar assim, bom, se eu quero uma vida nova, uma vida diferente, eu é que tenho que buscar, né? Eu que tenho que levantar e ir buscar. E conforme ela foi passando, né, o tempo da faculdade, ela foi trazendo ali umas novas questões também, né? Claro que as questões raciais são muito presentes, né, na vida da Violet, que seriam as questões raciais, assim. Ela não conseguia se sentir encaixada nos grupos negros, mas também não podia entrar nos grupos brancos. Né? Não podia assim, né? Também se sentia menos ainda pertencente. Então, assim, eu ficava no limbo, diz ela que se sentia num limbo, assim. Ué, eu não tô me pertencendo, como é que é isso, né? Como é que eu fico num contexto no qual eu não pertenço? Como é que eu fico do mesmo jeito que eu não me sentia pertencente em casa, agora na faculdade a mesma coisa, então era um incômodo que ela trazia, que ela trouxe também em algum momento do livro. E aí ela acabava entrando num contexto ali, num livro, sobre grupos supremacistas brancos dentro da faculdade, sabe? É, a maneira em que eles acreditavam que as pessoas pretas que estavam na universidade não mereciam tanto quanto eles, né? Que existia ali
uma invasão, vamos dizer assim. Então, assim, ela ainda teve que viver esse tipo de coisa, né? Esse tipo de pressão, esse tipo de questões ligadas à cor da pele, né? Ela até tem um momento que ela fala assim, eles acham que as pessoas pretas só estão aqui por causa das ações afirmativas. Né? Ações afirmativas são ações em que um governo faz para poder, por exemplo, nesse caso aqui, incluir as pessoas, né? Incluir as pessoas negras na universidade. Achavam que essas ações do governo é que colocavam as pessoas lá dentro sem méritos, sabe? Qualquer semelhança, né, com a atualidade em outros países, se é que vocês me entendem, não é mera coincidência, né? Existe esse pensamento em alguns contextos mesmo até hoje. Então, tinha um outro incômodo nesse sentido, né? De tipo assim, por que vocês têm mais direito que eu? Né? Eu também estudei, eu também. Porque ela, né, as pessoas fazem a prova, fazem a seleção para entrar tudo igual, né? Tudo normal. Então, ainda tinha mais essa questão, sabe? Então, a faculdade acabou entrando como uma segunda jornada de sobrevivência, né? Porque já teve o contexto da infância em casa. Então, a universidade era um outro contexto de sobrevivência, de luta, de resistência também, sabe? Em certo momento, ela começou a participar, então, de grupos negros que estavam fazendo ali eventos em homenagem a Martin Luther King. Em certo momento, a faculdade proibiu esses eventos. Né? E ela falou que de fato foi uma atitude de extremo racismo da própria faculdade, né? Porque era um evento em homenagem a Luther King, em que as pessoas pretas se conheciam, se interagiam, conversavam sobre, né, sobre esses assuntos relacionados ao racismo, relacionados à resistência negra e tudo mais. E a faculdade proibiu, né? Então, assim, ela entrou num meio muito difícil, assim, no qual ela teria que resistir mesmo, né? Resistir mesmo. Em certo momento, ela sentiu que aquele talento, aquela vontade, né, de estudar, de atuar e tudo mais, foi secando, assim, sabe? Ela falou que quando ela entrou na faculdade, foi o contrário, em vez de incentivar, de estimular de estimular, assim, essa brasa, né, vamos dizer assim, foi o contrário, ela acabou, sabe, perdendo um pouco disso, tudo mais, ainda mais com esses acontecimentos, né, nessas questões racistas na faculdade, né, e aí, para poder meio que buscar de novo isso, buscar de novo a veia artística e buscar também a questão da pele, né, a questão da aceitação, não sei se eu digo da aceitação, mas no sentido assim de se sentir confortável no seu meio, ele se sentir confortável no meio encaixada no meio das pessoas. Ela fez uma viagem à África e aí essa viagem ela voltou totalmente renovada, assim, sabe? É muito legal quando ela vai contando as coisas que aconteceram na viagem e tal, a maneira que ela vai se redescobrindo, né? Porque foi praticamente uma redescoberta, tanto da sua arte quanto da sua pele, assim, sabe? Da sua cor. É lindo, gente. Esse momento é muito lindo, assim. E, assim, mais pro fim da faculdade, né? Após voltar da África, ela voltou renovada ali com a questão, né? Ela recuperou sua vontade de atuar, sua vontade de existir no meio artístico, né? E tudo mais. E aí ela fala sobre um relacionamento que ela teve ali por, acho que 7 anos, que foi um relacionamento ruim, né? Um relacionamento em que ela disse sempre saber que ele não gostava dela, sempre saber que ela era traída, né? Era um relacionamento ruim, abusivo. E ela viveu ele por 7 anos, mas num sentido de tipo de assim, no sentido assim da impressão que é no sentido de é o que tem, né? O que eu vou conseguir de melhor, sabe? E aí ela finalmente, né, termina esse relacionamento e aí termina a faculdade também. E quando termina a faculdade, vem de novo aquele peso, né, da ansiedade de agora, né? O que vai ser agora? Isso é normal também. Quando a gente entra, tem uma crise, quando a gente sai, tem outra crise. E essas crises são boas, as crises são positivas, né? Então, ela fica ali com aquela crise mesmo, aquele sentimento de agora, né? Vou ter que correr atrás de emprego, vou ter que correr atrás de trabalhos dentro da minha área, de emprego para pagar conta. E ela fica um tempo trabalhando em outras coisas, assim, para poder se manter, né?
E aí ela conhece, nesse tempo, ali logo após a faculdade, ela conhece o Julius, que é o marido dela até hoje. E ela, assim, extremamente apaixonada. Hoje eu tô gravando isso no dia 5 de dezembro, 6 de janeiro. E no finalzinho, acho que no finalzinho de dezembro, foi aniversário dele. Ela colocou no Instagram dela, assim, uma homenagem pra ele e tal. Então eles estão juntos até hoje, ela é apaixonadíssima, assim. Durante a história, assim, ela mostra o quanto ele era especial, quanto ele a fazia se sentir especial, né? Então, foi alguém, está sendo alguém muito, muito bom na vida dela. E, né, nessa época aqui, desse contexto conturbado aqui, de dificuldade, de ansiedade, isso aqui, ele foi uma, uma base, sabe? Muito, muito sólida, assim. Uma base muito sólida, muito, muito boa pra ela, sabe? Também a partir desse momento aí, assim, ela fala sobre essa busca de mim, né? É sobre essa busca mesmo, assim, no sentido assim, continuar sendo os traumas da minha infância, né? Eu preciso colocar essas questões por resolvidas, sabe? E aí ela conta, né, toda essa trajetória de se ver de outra forma, de deixar os traumas da infância se curarem, né? Pra ela poder parar de colher frutos daquilo lá de trás, né? Muito importantes para ela nesse momento também, né? Nesse apoio que ele sempre deu, nessa questão, né, do apoio, nessa questão de acolhimento, sabe? Que ele né, pôde proporcionar para ela nesse momento, assim. Então, assim, para finalizar, para não ficar muito grande, né, ela trouxe também contexto ali, finalzinho, sobre quando ela começou a conseguir os trabalhos, né? Foi trazido também um contexto sobre a sexualidade da mulher preta, no sentido de ela ser escolhida para um papel e as pessoas debocharem, as pessoas acharem que ela não era sexy o suficiente para aquele papel, que era um papel de uma mulher muito foda, muito fatal, muito não sei o que, além de ser inteligentona, professora universitária, não sei o que. Eu até assisti essa série na época que saiu. Então, próxima faculdade, ela teve que, assim, se reescrever e se ver, sim, como uma mulher bonita, como uma mulher sexual, né, como uma mulher desejada, sim, porque ela queria ser desejada, né, tinha o Július, ela queria ser vista como desejada, porque certos papéis ela precisava disso também, sabe? Então, acho que é isso, eu quis trazer os pontos que mais me chamaram a atenção e de forma que não ficasse tão grande também, né? Então o que eu posso dizer, gente, é que ela precisou curar muito trauma mesmo, né? Muito trauma de infância, trauma de abusos. Ela conta sobre, né, um abuso que ela sofreu com 8 anos numa festa, abusos praticados pelo irmão. Então, assim, ela traz muita coisa, desde de toda a violência, fome, pobreza, a esses abusos, a questão da negritude, né, a questão do namorado abusivo. Então, é muita coisa, assim, sabe? Ela precisou se refazer para hoje se ver como representante das mulheres pretas no cinema, assim, sabe? Porque ela não se via representada, né? Na época que ela começou, ela não se via nem representada, né? Eram pouquíssimas atrizes pretas, e mesmo assim no comecinho ela fazia mais papel da mãe drogada, papel da empregada, então tinha essa questão também, assim. Então isso foi um livro que eu gostei muito, que trouxe bastante do contexto psicológico da Violet. E é isso, então se inscreva no canal que vai vir muito mais ainda esse ano novo. Deixa seu like se você gostou do vídeo e até o próximo.